Nesse vídeo eu vou te ensinar dois métodos de leitura comportamental das pessoas que são bem simples, fáceis e, claro, em algumas partes eles são precisos, mas não são 100% precisos, afinal não existe um método 100% preciso, mas esse é uma coisa mais puxado para a parte lúdica. Ele usa o conceito de símbolos inconscientes, então simbolicamente, a maioria das pessoas tem a tendência de pensar de uma maneira que eu vou explicando aqui conforme eu for falando, mas isso não se aplica exatamente a 100% das pessoas. Em ambos, você vai descrever um contexto para a pessoa e fazer algumas perguntas para ela, e com base nas respostas, a gente vai fazer algumas leituras da personalidade dela de acordo com o que ela for nos respondendo. Mas eu vou falando passo a passo aqui. Estou com um roteirinho aqui do lado para lembrar na sequência legal. Então, a primeira você vai descrever para a pessoa o seguinte: você está dando uma festa na sua casa, existem várias pessoas, né? Pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas convidadas de pessoas conhecidas e tudo mais. E aí você, como um bom anfitrião, está andando ali pelo ambiente, e aí você chega na cozinha. O que as pessoas que estão na cozinha estão fazendo? Como que está o clima na cozinha? Você vai fazer basicamente essas perguntas para a pessoa, né? Você vai falar que ela entrou na cozinha e o que as pessoas estão fazendo? Como que está o clima aí na cozinha? E a pessoa vai te responder essas duas perguntas. Aí, essa é a primeira parte. Aí, e você vai guardando essa informação. Aí, a segunda parte. Você percebe que tem alguém no banheiro. Entre lá. O que essa pessoa está fazendo? Em que estado essa pessoa está? O que acontece no banheiro? Então ela vai descrever o que a pessoa que está no banheiro está fazendo no banheiro, como que ela está ali no banheiro, e você vai gravar essa informação. Aí você vai para a terceira parte, e a terceira tem basicamente 3 pedaços aqui. Você vai falar assim: você agora vai para o quarto e você surpreende um casal no quarto. O que eles estão fazendo? Se for um contexto romântico, né? Quão longe eles já foram, por exemplo, eles estão com roupa, sem roupa? O que eles estão fazendo ali no quarto? Então você vai pedir para a pessoa descrever o que está acontecendo ali no quarto. E você vai perguntar assim: o que elas dizem quando você entra? Então, primeiro, o que está acontecendo, ou seja, quão longe aquelas pessoas foram, o que elas estão fazendo ali? Aí você vai perguntar como elas reagem a você quando você entra e como você reage, como você se sente em relação a elas. Então, no quarto, temos essas 3 perguntas. Quão longe as pessoas já foram, né? O que elas estão fazendo, como elas reagem a você, como você reage a elas. Agora vamos às leituras aqui. A cozinha representa um contexto de encontro social, de interação social. Então, ele mostra a natureza social das pessoas. Então, se as pessoas estão conversando, se divertindo, falando alto, dando risada, isso mostra como que essa pessoa é em em relações sociais, né? Se as pessoas estão lá sérias, conversando, um papo, uma cabeça assim, uma coisa totalmente intelectual, você já imagina as interações sociais dessa pessoa. Você tem poucas pessoas na cozinha sem conversar, ou tem uma pessoa sozinha na cozinha, uma coisa um pouco mais tímida assim, você já tem uma noção também do contexto social da pessoa aí com relação a ficar sozinha, timidez e uma coisa assim. No banheiro, a gente percebe com relação a o que a pessoa sente que ela precisa cuidar ou prestar atenção ou se livrar. Então, por exemplo, se alguém está fazendo maquiagem, arrumando cabelo, fazendo alguma coisa assim, a pessoa está pensando em questões de aparência física, melhorar a aparência física, por exemplo, talvez alguma questão de aparência, de como se sentir sobre ela mesma, ou o que mostrar para as outras pessoas, né? Que imagem tentar passar para as outras pessoas. Se a pessoa está lavando as mãos, está relacionado a alguma coisa que a pessoa está querendo limpar ou purificar ou algo assim. E se a pessoa está, sei lá, fazendo necessidades ou vomitando, algo mais assim, colocando alguma coisa para fora, talvez tenha alguma coisa que essa pessoa também precisa colocar para fora simbolicamente. Isso aqui é uma coisa bem simbólica mesmo, tá, pessoal? Não é nada científico, não vai falar, ah, não, o Bruno Genola falou no vídeo que é isso, então é isso. É uma brincadeira para a gente começar
conhecer as pessoas. E no quarto, o quarto normalmente representa uma questão mais íntima. Então, a gente com as nossas próprias emoções, a nossa intimidade sexual, né? Então, a percepção da natureza sexual da pessoa, por dizer assim. Até onde as pessoas já foram. Então, pode ser que as pessoas estão lá, uma sentadinha do lado da outra, conversando, ou estão de mãos dadas, ou estão se beijando, ou estão fazendo alguma coisa um pouco mais além. Isso mostra o quão liberal sexualmente essa pessoa é, né? E também a questão do contexto. Por exemplo, se é um contexto mais romântico, a pessoa talvez tenha uma atitude mais romântica. Se a pessoa, se tá uma coisa um pouco mais ousada, alguma coisa assim, isso mostra essa questão sexual da pessoa. Provavelmente, tá? A resposta do casal sobre a pessoa representa como a pessoa reage em relação à quebra de regras, né? Então, isso é a forma que ela provavelmente reage à exposição, quando ela sente que foi exposta a alguma coisa. A resposta das outras pessoas é a resposta que ela daria quando ela estivesse sendo exposta. E se as pessoas se divertem, por exemplo, dão risada, fazem brincadeira e tal, provavelmente ela teria uma atitude assim. Quando ela é exposta, ela não tem problema nenhum em se expor, sabe? Falar, errar em público, fazer brincadeira e tal. Ou se as pessoas xingam, ficam bravas, provavelmente ela tem uma atitude também de entrar na defensiva com relação à exposição. E a reação da pessoa sobre ela ter encontrado aquelas pessoas também tem uma visão sobre o quão leve ou pesado é a questão sexual para ela. Por exemplo, se ela fica com vergonha e vai embora, talvez ela seja um pouco mais inibida. Se ela fica brava e manda as pessoas irem embora, provavelmente ela tem algum tabu sexual, alguma coisa para trabalhar. Se ela dá risada, se ela vê uma coisa como uma coisa natural, uma coisa leve ali, provavelmente a questão sexual para ela também é vista como natural, leve e tranquila. Então essa foi a primeira das nossas brincadeiras aqui, né? São realmente brincadeiras mesmo. Dá para ter umas ideias assim, mas nada muito científico sobre as pessoas. E agora eu vou falar a segunda. A segunda, você vai pedir para a pessoa se imaginar num lugar, num dia bonito, né? Num lugar aberto assim. Pode ser uma vizinhança, por exemplo, um lugar que é agradável para ela. E ela entra num lugar e vê uma casa. Você vai pedir para ela descrever aquela casa. O que você quer que ela te fale? Se essa casa é uma casa sozinha ou se ela está próxima de outras casas. Então, isso é uma característica que você vai querer saber. Aí você vai querer saber o tamanho da casa, o estado de conservação da casa com relação a pinturas, cuidados, se tem alguma coisa quebrada, alguma coisa assim. Se ela tem cercas ou muro, ou seja, quão exposta essa casa está em relação à rua. Da rua, é fácil entrar nessa casa, tem algum portão, é fácil ver, ou ela tem muro e você não vê, você só vê se você entrar num portão, como que é o portão, toda essa questão de fronteiras. Aí você pede para a pessoa descrever todas essas coisas, né? Se a casa está sozinha, o tamanho da casa, o estado de conservação, se tem cerca ou muro. E aí você vai pedir para a pessoa entrar na casa e explorar. Que tipo de casa é? Então, é uma casa mais elegante, mais formal, uma casa mais de brinquedos, coisas divertidas, assim. É uma casa com muitos livros, prateleiras, armários. O que tem nessa casa, né? Que tipo de casa é? E aí, quais são as leituras que a gente vai fazer? Essa casa representa o indivíduo no senso de ego, autoestima, senso de confiança mesmo em relação à própria pessoa. Então, quando ela vai falando sobre a casa, se a casa é perto de outras casas, fica junto com outras casas, provavelmente a pessoa tem relações próximas com amigos, com famílias. Se a casa está longe ou afastada, essa pessoa também é um pouco afastada emocionalmente. O tamanho da casa representa o senso de autoestima da pessoa. Se a casa é pequenininha, talvez essa pessoa sinta que ela não merece ocupar muito espaço no mundo. Então ela é aquela pessoa um pouco mais retraída, assim, que sente que não tem tanto espaço, não tem tanta liberdade, que não pode ter esse tipo de espaço ou liberdade.
Com relação ao estado de conservação da casa, como que a pessoa sente que o mundo está tratando ela. Então, se a casa está negligenciada, né? Se ela está sem cuidados e tal, ela pensa que as pessoas não estão cuidando dela, ou ela mesma, de repente, não está cuidando dela, né? Sempre, ó, o que a gente pensa do outro é um reflexo da gente mesmo. Então, se ela acha que as pessoas não estão cuidando dela, no fundo ela também não tá, né? E com relação aos limites pessoais, acho que fica uma coisa meio óbvia, né? Se a casa é aberta ou se ela tem um muro, parece ali um cofre, como essa pessoa se permite se abrir, abrir os limites para as outras pessoas. Então, se a casa é quase um cofre, né? Muitos muros, portões e tal, essa pessoa ela tá meio que separada ali das outras. Se a casa tem uma cerca pequena ou ela é aberta, alguma coisa assim, essa pessoa tem facilidade para abrir os próprios limites. Então ela tem facilidade de, às vezes, colocar as pessoas na frente dela, por exemplo, né? Permitir abrir mão de algumas coisas para ela em relação às outras pessoas. E isso pode ser bom e pode ser ruim, porque às vezes a gente, num ato de ternura, abre mão de algumas coisas para fazer alguma coisa boa pelas outras pessoas, e isso é um sinal de que a gente está ajudando as pessoas, mas a gente tem o senso da nossa integridade, do nosso limite, mas às vezes não. Às vezes a gente faz coisas pelas outras pessoas porque a gente tem uma autoestima muito baixa. Então, pense na cerca, no muro, como quão distante a pessoa está das outras pessoas, quanto que ela se abre, quanto que ela se fecha. Sobre a casa por dentro, né? Qual é a primeira impressão que a pessoa tem quando entra na casa? Qual é a atmosfera? Qual é o clima da casa? Então, se a pessoa vê uma casa confortável, uma casa receptiva, talvez ela tenha uma tendência mais receptiva com relação às outras pessoas. Se a casa é formal, séria, ela tem uma atitude interna, porque agora a gente está falando da questão interna, né? Uma questão interna mais formal. Se a casa é divertida, com brinquedos, bom humor, essas coisas, a pessoa tem essa tendência mais emocional puxada para o lado da diversão. Então, essas são duas brincadeiras, né? Duas técnicas de leituras comportamentais que eu acho bem legais, bem divertidas. Faça com outras pessoas e isso pode ser interessante, não é uma coisa formal, científica, séria, mas é divertido e eu quis compartilhar com vocês. Eu tenho um método de análise de perfil comportamental, que é uma coisa baseada na nossa estrutura neurológica mesmo, com base em padrões de comunicação. Então, eu vou deixar o link aqui, eu não vou ficar falando dele aqui nesse vídeo, mas se você quiser se aprofundar nessa área de leitura de análise comportamental mais séria mesmo, o link está disponibilizado aqui em algum lugar nos comentários. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Use com bastante gente, deixe um comentário aí se funcionou, o que as pessoas responderam, o que as pessoas falaram, e a gente se vê. Abraços, até mais.